Antes de eu confirmar com vocês, eu vou passar essa data para a escola, para eles me instruírem, né? Para a gente, quando chegar no dia 13, fazer tudo bonitinho. Por quê? Porque como a turma de vocês é muito grande, essa turma ela vai ter que ser dividida em 2 horários. Esses horários depois eu vou passar para vocês, assim que a escola me dá um feedback. Mas já de antemão, eu quero te falar que tudo isso que você está vendo na teoria, a gente vai fazer na prática. Tá legal? Tranquilo? Vai ser maneiro, vocês vão gostar. Então vamos agora porque interessa. A aula está sendo gravada, então fica despreocupado. Ó, antes de eu falar um pouco sobre a desfibrilação, que o pessoal estava com muita dúvida, né? Eu vou começar no início até chegar à desfibrilação. Acho que fica mais fácil para você entender. Então, o que você tem que entender como profissional da área da saúde? A gente tem, né, um procedimento que a gente chama de ressuscitação cardiopulmonar. Essa ressuscitação cardiopulmonar, ela também consiste numa sigla que a gente chama de RCP, né? E essa ressuscitação, nós temos as manobras de ressuscitação. O que eu quero te dizer? A gente tem etapas da ressuscitação cardiopulmonar. Bom, o que consiste a ressuscitação cardiopulmonar? A ressuscitação cardiopulmonar é justamente o que? É uma técnica, né, que ela visa o que? Retirar um indivíduo dessa situação. Em que situação? Uma situação que a gente chama de parada cardiorrespiratória. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente tem que tirar esse indivíduo numa parada cardiorrespiratória. E como vai consistir, né, para a gente tentar retirar esse indivíduo ou mudar essa situação dele? A gente tem justamente técnicas. Essas técnicas é que está aqui ó, no slide para mim e para você. A gente tem uma técnica que a gente chama de. Aqui está como se fosse ABCD, né? Porque tá no. Aqui está no português, mas o correto mesmo aqui, tá? A gente chama de CABD, tá? Vem para cá, CABD. O que significa CABD? A técnica de ressuscitação cardiopulmonar consiste nessas manobras que a gente chama da letra C, né? Que são as compressões torácicas. A letra A, que é a abertura das vias aéreas. A letra B, né, que é a respiração, né, breathing, né? E a letra D é a desfibrilação, né, onde a gente vai falar daqui a pouco sobre esse choque aqui. Tudo bem? Então a técnica de ressuscitação cardiopulmonar, ela consiste justamente em várias manobras, que são as compressões cardíacas, é justamente a abertura das vias aéreas, é a ventilação, certo? Que é a palavra correta. E por último, a gente tem a desfibrilação. Então, para a gente utilizar essas técnicas, a gente tem que justamente saber como se fala. A gente tem que justamente saber esse passo a passo. Por que eu começo aqui, né, nessa ressuscitação cardiopulmonar? Por que eu começo com as compressões torácicas, perdão, e não com a ventilação? Vamos lá, vamos aprender. Você tem que entender o seguinte: o suporte básico de vida, né, o SBL também, né, suporte básico life, o que acontece? É uma diretriz, tá, que ela é protocolada pela Associação Americana do Coração, né, American Heart Association. Né? Essa associação essa Associação Americana do Coração, né, ela trazem protocolos a cada 5 anos, certo? E esse protocolo é um protocolo internacional. O que eu estou querendo falar para você? O que você está aprendendo comigo aqui, na Rússia, se aprende. Na Espanha se aprende, na China se aprende, no Japão se aprende, nos Estados Unidos se aprende. Por quê? Porque é um protocolo internacional. Então o que acontece? A cada 5 anos eles vão estudando, eles vão fazendo levantamentos, e aí se houver alguma mudança, né, eles alteram esse protocolo para a gente ter um novo estudo para que a gente possa saber resgatar aquele indivíduo. Só a nível de conhecimento, né, a gente teve agora três mudanças. Como assim agora? Vamos lá. Em 2010, a gente tinha um protocolo. Esse protocolo de 2010 era completamente diferente desse que eu estou falando para você. Por quê? No ano de 2010, eles falavam que primeiro a gente fazia as ventilações e depois fazia as compressões torácicas. O que aconteceu? Em 2015, né, de 5 anos, em 2015,
teve uma nova atualização, por isso que está aí no slide, né, que disse que hoje em dia a gente inicia com as compressões torácicas. Por quê? Porque quando o indivíduo está numa parada cardíaca, a gente vai ver as causas da parada, tá? Que parada cardíaca você tem o que levou, beleza? Tranquilo? Mas foca aqui por enquanto. Pois bem, quando o indivíduo está numa parada cardíaca, ou uma parada cardiorrespiratória, melhor dizendo, o coração desse indivíduo ele não consegue mais fazer o quê? O bombeamento sanguíneo. E quando não há o bombeamento sanguíneo, isso traz complicações a esse indivíduo. Que complicações são essas? Esse paciente ele pode ter uma morte do tecido, que tecido? Do tecido cardíaco, especialmente o miocárdio, tá? E essa morte do tecido pode fazer com que ele venha infartar, tá? Uma parada cardíaca pode levar? Pode, dependendo do que levou, né? Uma parada. Então isso morre ali o tecido e esse paciente ele vai a óbito. Segundo, se eu não tenho sangue ali, né, fluindo pelas artérias, ele pode se coagular, ele forma trombo ali no local, principalmente no coração, né, faz ali uma trombose ali nesse paciente, e isso também possivelmente pode levar ao óbito dele. Sem contar também se o sangue ele não está fluindo nas veias, né, ou melhor, nos vasos sanguíneos, isso pode levar a uma chance desse indivíduo ter o quê? Um acidente vascular cerebral, ou ele pode ter o quê? Uma morte cerebral. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra complicação, isso são complicações da parada cardiorrespiratória. Se você está prestando atenção, grava isso, que isso é questão de prova. Tá? Prova tanto aqui da escola, como também prova para concurso público. Que às vezes o camarada bota qual é a complicação da parada. Aí o cara fala morrer. Morrer todo mundo sabe. Mas quais são as outras complicações? Aí isso ninguém sabe. O cara boia. É o que você não pode fazer. Você não pode ficar boiando. Né? O que é boiar? Pô, não tô entendendo nada. Isso não pode acontecer. Você tem que ser um maluco esperto. Você que gosta de ficar vendo Good Doctor, presta atenção aqui agora. Então, o que acontece? A outra complicação, como o sangue ele não tá fluindo, né? Quem é prejudicado? Os rins. Por que os rins? Ué, a gente também precisa de sangue. Onde esse camarada ele vai ter a insuficiência renal. Por quê, professor? Você tem que entender que quando o camarada está em parada cardíaca, a cada 1 minuto esse camarada ele perde 10% de chance de vida. E a cada minuto eu posso, como se diz, trazer complicações a esse paciente, complicações cardíacas, complicações neurológicas e complicações renais, entre outros agora aqui que eu não estou me lembrando muito bem. Mas o que você tem que entender é que essas complicações elas podem surgir a partir de que momento? A partir do momento que eu não realizo as compressões torácicas de uma maneira imediata. Tudo bem? Tranquilo? Então o que você tem que entender nesse momento? O paciente está em parada cardíaca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que iniciar as compressões torácicas. Tudo bem? Tranquilo? Mas vamos entender agora, como eu sei, né? Como eu sei que o paciente ele se encontra, né, como se fala, numa parada cardiorrespiratória. Vamos lá, vamos entender. Você tem que entender o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui legal. Não, não tem, não tem problema não. Deixa. Bom, fica por aqui. Né? O que você tem que entender? Você tem que entender que a primeira coisa que você faz, um indivíduo que ele está supostamente numa parada cardiorrespiratória, esse paciente ele está no estado de inconsciência. Então ele está inconsciente. O paciente parada cardíaca está inconsciente. Ele não fala, ele não vê, ele não escuta, ele não se mexe, ele está inconsciente. Certo? Então você vê ali um indivíduo, dando exemplo aqui, né? Você olha o indivíduo, ele está ali no estado de inconsciência. O que eu tenho que fazer como profissional? Fazer massagem? Não, você não vai fazer isso não. Qual é a primeira coisa que eu vejo? Eu vou checar o pulso central. Eu vou checar o pulso carotídeo. Tudo bem? Tranquilo? Show? É a primeira coisa que você faz. Eu não checo o pulso radial. Eu não checo o pulso eu não checo o pulso cubital ou humeral. Cubital porque o nome dessa região se chama fossa cubital. O nome dessa região aqui, ó, onde a gente dobra o braço, se chama fossa cubital. Isso aqui é cotovelo, você sabe. Mas o nome dessa parte anterior se chama fossa cubital. Então não verifico Deixa eu fechar aqui a caixa de água que está tampando a minha imagem aqui. Eu não verifico aqui a pulsação. O pulso que eu vou verificar é justamente nessa região aqui, pulso carotídeo. Professor,
Fala. Por que eu vou verificar o pulso desse indivíduo nessa região? Vamos embora, vou explicar para você. Você verifica o pulso nessa região porque, em primeiro lugar, é um pulso de fácil acesso, é uma artéria calibrosa, tá? E outra coisa, é uma artéria que ela está em contato com a região cardíaca. Por quê? Vamos embora, deixa eu te ensinar. Você tem a artéria aorta. Você não tem lá a artéria aorta? Eu não tenho. Eu tenho? Tenho. Se você não tiver, você é um zumbi. Então, ó, deixa eu ver aqui ela aqui. Muito bem. Então aqui você tem a artéria aorta, certo? A artéria aorta é essa vermelha aqui. Então ela sai do coração, né? Ela tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ela sai do coração, né? Para ela fazer a ramificação. Nesse primeiro contato aqui dela, ela dá 3 ramos. Esses 3 ramos é que vão justamente fazer a vascularização da parte superior do teu tronco. Ou melhor, ela vai fazer, desculpa, ela vai fazer a vascularização da parte superior do teu corpo, braços e cabeça, certo? Então, ó, nessa artéria aqui direita, sempre é lado direito e o outro é o esquerdo. Você tem que saber disso. Então, essa artéria aqui direita, que é a ramificação da aorta, essa grandona aqui, para ter uma lacraia, o que acontece? Ela vai fazer uma bifurcação. O que é bifurcar? Ela vai se dividir em 2 partes. Ela vai fazer a vascularização do braço superior direito através de uma artéria que a gente chama de artéria subclávia. E aqui, né, ela vai subir, né, porque são 2 ramos. No ramo primário, ela vai dar a ramificação de uma artéria que a gente chama de artéria carótida. Carótida comum direita. Tudo bem? Direita vai ser meu lado aqui. Artéria carótida comum direita, né? Essa aqui também vai dar uma outra artéria que a gente chama de artéria carótida comum esquerda. Tudo bem? Essa aqui eu não vou focar muito, isso aqui vai dar também a vascularização do braço direito, artéria subclávia direita. Mas vou focar só nesses 2 aqui. Essas 2 artérias, tá? Elas vão justamente formar a artéria carótida. Então, o que eu estou querendo falar para você? Presta bastante atenção. Quando o indivíduo está numa suposta parada, né? Eu vou falar como está acontecendo no coração. Para surgir isso, esse coração ele vai, né, diminuindo ali o batimento ou intensificando tudo mais, e aí chega no prolapso. Então o sangue ele não consegue perfluir. Nossa, perfluir foi ótimo. Ele não consegue fluir. Ele não faz uma perfusão sanguínea. Então o que acontece? No local que está mais próximo da aorta, eu consigo justamente sentir esse pulso. Por quê? Porque o contato do sangue com essa artéria está bem íntimo, está bem próximo. Então, por isso que é fácil eu apalpar o pulso carotídeo. Então, o que eu estou querendo te dizer? Eu apalpando o pulso carotídeo e eu não sinto a pulsação, indica que esse indivíduo se encontra num estado de parada cardiorrespiratória. Tudo bem? Eu estou gravando, tá? Fica tranquilo que eu estou gravando a aula, tá bom? Então, fica despreocupado, a aula está sendo gravada. Então, retornando aqui. Então, nesse indivíduo, ele se encontra numa parada cardiorrespiratória. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender vítima inconsciente. Vítima inconsciente, hein? Vítima inconsciente. Vou, checo ali o pulso carotídeo do meu paciente. Não tem. O que está acontecendo ali? Parada cardiorrespiratória. O que eu tenho que fazer nesse momento? Realizar as compressões torácicas. Tudo bem? Tranquilo? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Por quê? Né? Talvez vai ser a pergunta de vocês. Se o meu coração está numa parada, ele não bombeia sangue. Então, quando eu pressiono o tórax desse indivíduo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a ação do coração. Então, eu estou bombeando, através da minha compressão, o que? Esse sangue. E aí, quando você inicia a compressão torácica, você evita essas complicações que eu falei anteriormente. Ou seja, você aumenta a sobrechance de vida desse paciente. Tá dando para compreender? Tá tranquilo para vocês? Ou não? Fala aí para mim. Sim, Tá de boa? Restante aí da turma aí, tá conseguindo entender ou tá muito rápido? Fala a verdade. Tá tranquilo? Ih, o teu restante tá dormindo. O pessoal tá dormindo. Só entrou e deixou a câmera desligada, tá todo mundo dormindo.
Ó, não dorme mais não, hein? 9 horas já. Vamos lá. Então a gente começa ali as compressões torácicas. Outra coisa, onde é que fica localizado a artéria carótida, né? Ou o pulso carotídeo? Ah, fica no lado do pescoço. O lado do pescoço pode estar mais aqui, ó. Você só vai apalpar músculo. Se for aqui, ó, rente aqui a orelha, só vai apalpar músculo. Onde é que está localizado o pulso carotídeo? Vamos embora. Ó, aqui, ó. Nessas duas regiões aqui, onde eu vou apertar, ó, aqui eu tenho uma musculatura, certo? Se você apalpar essa musculatura, você vê que ela pega bem aqui, ó, no processo mastoide, esse osso aqui que fica na região occipital, né? E aí você apalpa, ela vem até aqui a clavícula, por isso que a gente chama de esternocleidomastoide. Né? Da clavícula e pega também um pouco aqui o manúbrio, né? Então o que você tem que entender? O pulso carotídeo, ele passa justamente ao lado dessa região, mas na região o quê? Anterior, né? E ela fica bem próxima a isso aqui, ó, ao ângulo da mandíbula. Essa volta aqui que você tem aqui da tua mandíbula, essa voltinha aqui, ela tem um nome técnico, não um nome anatômico, a gente chama de ângulo da mandíbula, tá? Então, se você colocar o teu dedo, né, nessa região aqui do ângulo da mandíbula, na região anterolateral do esternocleidomastoide, você sente o pulso. Faz esse teste aí para você. Não estou sentindo o pulso, professor, então você está poupando errado. Faz esse teste aí que você vai verificar, ó. Vem aqui, ó, no ângulo da mandíbula, ó. Abaixo você sente ela. Viu aí? Testou? Vamos, acorda aí, toma café aí, vai. Foi ou não foi? Consegui. Conseguiu? Bem aqui, ó. Ah, professor, sou obrigado a saber? Já que você é obrigado a saber. Isso aí, isso aí é a tua vida, né, cara? Isso aí é obrigação de todo mundo aí. Você não precisa ser um expert. Mas o suporte básico você tem que saber. Isso é sua obrigação. Tá? O avançado não quer o avançado já para a parte da graduação. Tá? Mas esse aqui é o suporte básico de vida, isso aí você é obrigado a saber. Certo? Então, retornando, já que todo mundo está vendo aí e está conseguindo, eu estou dando prosseguimento à aula. Então você, vítima inconsciente, checa o pulso carotídeo. Você sabe o que é o pulso carotídeo agora. Não tem, você não consegue sentir, possivelmente aqui é uma parada cardíaca. O que eu tenho que começar nesse momento? As compressões torácicas. Tudo bem? Tranquilo? Professor, fala para mim. Numa situação pré-hospitalar, o que é pré-hospitalar? Não me encontro no hospital. O que eu tenho que analisar? Muito bem, você tem que analisar o ambiente ao seu redor. Esse ambiente ao seu redor, desculpa, está até na apostila, são os sinistros. O que é sinistro? São as situações adversas que se encontram a você. Você não pode olhar uma vítima consciente ali e chegar pronto fazer compressão. Se tiver ali um fogo ali, tiver um fio desencapado, tiver perto do precipício, tiver um animal peçonhento, então tiver ali na rua, ali, ver um carro desgovernado, então você tem que olhar essas situações, que são sinistras. Então, a primeira coisa que o socorrista tem que fazer é olhar a cena. Tudo bem? Então, grave isso aí. Eu tenho que olhar a cena. Eu tenho que olhar como se encontra aquele paciente. Eu tenho que olhar antes de iniciar a compressão. Estou falando para hospitalar. Eu tenho que ver o quê? O que levou esse indivíduo a se encontrar assim? Ele tem algum ferimento? Importante você saber. Ele tem algum traumatismo craniano? Importantíssimo você saber, porque você vai entender o porquê disso. É no outro slide. Fica calmo. Né? Então, são situações que você deve observar antes de fazer ali a compressão. Tudo bem? Você não pode ir igual um doido ali, vou fazer a compressão, porque a compressão e pronto, acabou. Aí você faz a compressão, o camarada está com traumatismo craniano, quer dizer, a cabeça dele deixa para lá. O camarada está ali perto ali do fio desencapado, está ali perto do fogo, e aí? Né? Aí você vai virar aquele meme do WhatsApp. Então, evita isso. Olha, vê com calma ali as coisas para você começar a ressuscitação. É aquele negócio, não adianta você fazer rápido, se você faz de forma ineficaz. Você tem que ter calma, cautela, porque é você que tá salvando a vida do cara. Então, pô, se você é o socorro do cara, você faz errado, pronto, aí acabou tudo. Então, tem que ter calma ali nesse momento. Certo? Muito bem. Aí vamos continuar. Verifiquei, ele não tem a pulsação. O que eu tenho que começar? Compressões torácicas. Vamos lá. Bom, o que acontece nisso aqui? Ó? Isso aqui é legal. Ó. Checar a responsividade, a respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso da vítima e compressão.
Então, é justamente o que a gente vai fazer aqui, né? Verifico ali o estímulo álgico desse paciente, né? Posso fazer aqui uma leve compressão no externo, para verificar se ele tem uma certa responsividade, não apresenta. Posso fazer também, né? Mas não é muito aconselhável, posso fazer aquele famoso ver, ouvir e falar. O que é isso? Você coloca ali teu ouvido perto ali do paciente para verificar se ele tem respiração. Porém, isso não é muito aconselhável. O mais aconselhável é você o quê? Checar o pulso da vítima. Esse é o mais aconselhável. Por quê, professor? Porque nesse momento que você está ali tentando ouvir a respiração desse paciente, você está perdendo tempo. Era o tempo que você já estava fazendo o quê? As compressões cardíacas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos agora aqui sobre quantas compressões a gente tem que fazer para o paciente. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem aqui os valores da compressão. Eu tenho a compressão do adulto, da criança, é diferente de bebê, tá? Da criança e eu tenho do bebê, certo? Então vamos lá, ó. Veja bem, eu tenho que fazer 30 compressões, adulto, tenho que fazer 30 compressões, e assim que eu faço as 30 compressões, eu vou justamente ofertar para o paciente 2 ventilações. É a regra que eu tenho que fazer. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, eu faço 30 compressões no paciente, a gente vai saber como vai fazer essas 30 compressões. Fiz 30 compressões, a gente vai ofertar a ventilação nesse paciente. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Professor, fala. Como é que é feita essa ventilação? Vamos lá. Pergunta interessante. Essa ventilação no paciente, né, ela é feita de que maneira? Fiz as 30 compressões no paciente, certo? E aí qual é a segunda etapa? Eu vou o quê? Abrir as vias aéreas. Eu vou fazer uma abertura nessas vias. De que maneira? Vamos lá. Eu tenho duas técnicas para a gente justamente fazer a abertura dessas vias aéreas. A primeira é uma vítima que não apresenta lesão na região crânioencefálica, ou seja, na região da cabeça e do pescoço, certo? E a segunda é uma vítima com lesão na região crânioencefálica. Vamos lá. Primeiro, o paciente ele não tem lesão. Como eu sei que o paciente não tem lesão na região crânioencefálica? Muito simples. Eu vou verificar como se encontra essa região aqui do crânio desse indivíduo. Se o paciente ele tem sangramento no ouvido, possivelmente ele tem uma lesão o quê? Crânioencefálica. O paciente ele tem essa secreção. E aí vamos supor que você coloca ali, sei lá, um papel, algo que absorva. E você verifica nesse papel, preste atenção, você verifica nesse papel que aqui eu tenho ao centro da mancha o sangue e ao redor eu tenho uma coloração amarelada, aquilo ali significa que ele teve traumatismo craniano. Por quê? Vamos lá. O teu crânio, o que tem dentro do teu crânio? Cérebro. Não, não é cérebro não. O que é isso? É encéfalo. Cérebro é um órgão que compõe o encéfalo. Então vamos falar direitinho isso aí, não vamos falar besteira não. Então você tem o encéfalo, bonitinho. Dando um foco, dando um zoom aí. E o que você tem ali para amortecer as ondas elétricas? Líquido cefalorraquidiano. Não é isso? Não é o líquido ali que está ali na tua cabeça? Inclusive, quando você aumenta esse líquido, você tem a hidrocefalia. É muito comum ali em criança, pode dar também no idoso também. Mas vamos deixar quieto essa questão. Pois bem, então você tem o líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano, ele é composto por quê? Ele é composto de lipídio. Ele é composto de lipídio. Certo? Tanto é que você tem uma barreira aqui, ó, dentro do teu crânio, que ela impede uma opção de coisa tóxica aqui para tua cabeça. Essa barreira a gente chama de barreira o quê? Hematocefálica. Lembra dessa barreira hematocefálica? Então o que acontece? Quando o camarada ele tem sangramento, o sangue não vai se misturar com esse conteúdo lipídico. Então você observa, você verifica, aquilo ali é um trauma, aquilo ali indica que esse paciente ele tem um traumatismo craniano. Então o que eu tenho que fazer nessa situação que é um traumatismo craniano, que é um trauma, seja na região craniana ou seja na região cervical. Cervical o quê? A parte da coluna tem as 7 vértebras que formam o teu pescoço. Então, qual é a manobra que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma manobra que a gente chama de manobra de elevação do ângulo da mandíbula. O que consiste nisso aqui? Vamos embora. Essa manobra de elevação do mento, ou de elevação do ângulo da mandíbula, ela consiste no seguinte, ó, preste atenção. Eu vou me colocar, por exemplo, finge que eu sou paciente. Então você vai se colocar à frente de mim,
certo? Tuas pernas, né, ao lado aqui da minha face, tudo bem? Tá entendendo, né? E eu vou colocar minhas mãos, né, na região lateral do crânio dessa pessoa e o meu polegar vai fazer isso aqui, ó. Eu vou o quê? Eu vou justamente deprimir, né? Eu vou fazer uma extensão da mandíbula desse paciente. Com isso, o que faz? Eu preservo a cervical dele. Você verifica que a única estrutura que está fazendo justamente uma extensão é a mandíbula e não a cervical. Então, eu estou preservando a cervical desse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, eu venho, faço a elevação do mento, peraí, né? E ali eu vou, coloco o aparelho ali, né? Que a gente chama de bolsa válvulo máscara, né? Esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui a gente chama de bolsa válvulo máscara, para a gente justamente ofertar a ventilação. Esse aparelho, o nome dele se chama bolsa válvulo máscara, mas a gente costuma muito ver no hospital chamar de ambu, né? Pega o ambu, vão ambuzar. Ambu é uma sigla americana, tá? Ambu não é o nome do aparelho. O nome do aparelho é bolsa válvula máscara. Ah, mas por que os outros falam ambu? Porque eu escuto os outros falar e repete. Então, o que acontece? A AMBU é uma sigla que fala justamente sobre as respirações que a gente vai ofertar no paciente. Porque a palavra correta não é nem respiração, o nome correto se chama ventilação. Então, o que você vai fazer? Né? Fiz as 30 compressões, para cada 30 no adulto. Para cada 30 compressão, faço duas ventilações. Só que antes de fazer a ventilação, o que eu tenho que fazer? Essa manobra aqui. Tudo bem? Vítima com trauma, né? Ou seja, com lesão. Eu faço justamente a elevação do ângulo da mandíbula. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vou fazer essa elevação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acoplar esse dispositivo no paciente. De que maneira? Preste atenção. Eu vou colocar o meu dedo, o indicador e o meu polegar, né, sobre a máscara que vai envolver a face do paciente, que vai vedar o rosto do paciente. Essa aqui é uma técnica que a gente chama de técnica do C e do E. O que é técnica do C e do E? Se você vê o polegar e o dedo indicador, eles estão arredondando a face do paciente, formando uma letra C. E os três últimos dedos, eles estão formando uma letra E. Por quê? Porque isso fixa melhor o dispositivo no paciente. E a outra mão, lógico, ela vai o quê? Segurar o dispositivo, por onde você vai comprimi-lo para justamente ofertar a ventilação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vítima sem lesão. O que eu vou fazer com a vítima sem lesão? Aí sim, ó, verifiquei tudo isso que eu acabei de te falar. Desculpa, ele não tem lesão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inclinação da cabeça. Eu inclino a cabeça desse paciente. Então eu faço uma extensão dessa nuca. Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu inclinando a nuca do paciente, né, o crânio do paciente, o que eu faço? Eu abro as vias aéreas e introduzo o dispositivo. Então, o que você tem que fazer primeiro? Compressão cardíaca, abertura das vias aéreas, observação, vítima com trauma. Faço o quê? Eu faço justamente que é a extensão do mento. Vítima sem trauma, o que eu vou fazer? A extensão do crânio. Tudo bem? E por último eu coloco o dispositivo para a gente ofertar as ventilações. Tudo bem? Por enquanto está tranquilo? Por enquanto está com alguma dúvida? Fala para mim aí para eu continuar. Calma que nessas coisas assim eu vou falar umas coisas específicas. Ninguém quer falar nada não? Eu não entendi como checar a respiração. Respiração, mas eu não falei de respiração? Como assim? Melhor aí para mim aí, para eu poder te ajudar. Eu acho que é checar a pulsação. Não é isso? É pulsação, ô Lohane? Eu acho que é isso. Fala para mim aí.
Vamos lá. O que acontece nisso aqui, ó? Tá, deixa eu explicar isso aqui. Ó, a gente tem duas situações, né, de cena, tá? Quando o indivíduo ele tá numa parada cardiorrespiratória, como é que eu sei que o indivíduo está numa parada cardiorrespiratória? Como é que eu sei? Ah, quando o coração dele não, quando o coração dele não bate. Você tem um olhar de raio-x para você saber? Assim na rua você vê? Não. Então não tem nada a ver. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu como ser humano, como eu sei? Eu faço o quê? Eu checo o pulso desse paciente, certo? O que você tem que entender? Se eu tenho uma vítima inconsciente e eu checo o pulso desse indivíduo e esse indivíduo não tem pulso, esse camarada está numa situação que a gente chama de parada cardiorrespiratória, certo? Por que, professor? Isso é legal. Porque quando para o coração, o pulmão também para. Ele prolapsa. Você sabia disso? Quando o coração para, o pulmão também para. Um trabalha junto com o outro, certo? Os dois vão trabalhar junto. Então o que acontece? Esse camarada está numa parada cardiorrespiratória. Então a gente tem uma técnica para a gente saber melhor se esse indivíduo ele se encontra justamente numa parada cardiorrespiratória. Existe, né? A gente tem toda uma avaliação que a gente faz ali da cena, que é o quê? Que é o Isso aqui não é muito utilizado, que é justamente checar a responsividade e respiração da vítima, para eu saber mesmo se ela está em uma parada cardiorrespiratória. Ou seja, o paciente está inconsciente, eu faço ali estímulos álgicos nesse paciente, e eu tenho uma técnica que a gente chama de ver, ouvir, ver, ouvir, respirar. O que é isso? Eu vejo ali o paciente, né? Verifico se ele está tendo alguma ventilação, coloco o meu ouvido sobre ele, né? E vejo ali se ele respira. Só que hoje em dia isso não é muito bem utilizado. O que a associação ela pede? Verifico se o paciente está inconsciente. De que maneira? Como é que eu sei que o paciente está inconsciente? Eu chamo o nome do paciente. Fulano, fulano, senhor, né? Senhor fulano de tal. Então eu chamo o nome dele. Não sei o nome dele, eu sacode ele e falo, eu chamo ele, senhor, né? Estou verificando ali a responsabilidade dele. Não estou conseguindo. É para você ainda melhorar mais essa tua avaliação, você pode fazer essa técnica. Porém, você já pode embicar direto para a checagem do pulso. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua ressuscitação. Você está, como se fala, você está otimizando o seu tempo. Melhorei a fala. Tá? Você está otimizando o seu tempo. Então verifica ali, fala o nome dele, não seu nome, chama por ele. Senhor, senhora, né, bebezinho, criancinha e tal, não está fazendo nada. E aí o que eu vou fazer? Checo o pulso dele. Chequei o pulso dele. Ele está com ausência de pulso, parada cardiorrespiratória. Sempre, sempre, parada cardiorrespiratória. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Tudo bem? Deu para entender agora? Sim ou não? Pode falar a verdade. Certo? Então é justamente dentro dessa responsividade, né? O que é responsabilidade? Ver se ele vai me responder às perguntas que eu faço. Você tanto pode, né, falar com ele, ou você pode fazer estímulos álgicos. Né? Você pode fazer, leve, uma leve compressão no externo, né? Para verificar se ele vai responder. Isso você pode fazer em todos, né? Adulto, criança e bebê. Logicamente, gente, é leve. Você tem que entender que um tórax de um bebê é diferente de uma criança, da criança é diferente do adulto, né? Então, um pouco de consciência aí. Então, fiz essas coisas, ele se encontra numa parada cardiorrespiratória. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar com a manobra. A manobra consiste em o quê? Nas compressões cardíacas, certo? Tá aqui, ó. Só retornando aqui pra gente. Compressões cardíacas, letra C, tá? Abertura das vias aéreas, o que? Ventilação e, por último, desfibrilação. Isso é o que a gente chama de suporte básico de vida, também conhecido como ressuscitação cardiorrespiratória, RCP. Tudo bem? Tranquilo? Então, como eu estava falando, eu faço as compressões nesse indivíduo, são 30 compressões, tá? E assim que eu concluo as 30 compressões, o que eu vou fazer? Eu vou abrir as vias aéreas desse indivíduo. Eu faço uma abertura dessa estrutura. De que maneira? Eu tenho dois tipos. Eu tenho
Uma que é para a vítima sem lesão da região crânioencefálica, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma extensão da cabeça desse indivíduo. E se houver lesão na região crânioencefálica, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar à frente desse indivíduo, ou melhor, atrás desse indivíduo, coloco minhas mãos na lateral do rosto desse paciente. Você vê que eu fixo os meus dedos na mandíbula dele e o meu polegar o que vai fazer? Ele vai inclinar essa mandíbula, certo? Eu vou estender essa mandíbula. Para quê? Porque eu fazendo esse movimento, eu não faço com que venha a ter nenhum tipo de movimentação na região cervical. Porque se ele tem lesão e eu movimento a região cervical, o que vai acontecer? Eu pioro ainda mais a saúde desse cara. Tudo bem? Em vez de você socorrer ele, você está piorando o estado de saúde dele. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Estou conseguindo entender agora direitinho? Fala a verdade. Não precisa falar que está entendendo ou não está entendendo, não. Não precisa disso. Seja sincero. A gente fica meio assim, né, com choque, né? Porque, mas na televisão eu vejo assim. Cara, bota a coisa na cabeça de vocês. Leva isso até você morrer. Televisão não é vida real. Série não é vida real. Eu tenho um escritor por trás daquilo ali que escreve o roteiro daquela cena e aí o cara não é formado em nada. O cara ele tem formação em cinema, ele não tem formação em saúde. E aí ele escreve ali aquilo que ele também viu e bota aquela cena ali e joga para você. Então nem tudo que você vê na televisão é verdade. Então toma cuidado com isso aí. Entendeu? Ah, mas eu vi naquela série que o cara faz isso. Contigo mesmo faz, né? Quem vai, quem vai responder por aquilo é você mesmo. Então tem que tomar cuidado. Tudo bem? Tranquilo? Então você tem que tomar cuidado. Para um pouco de. Por isso que eu falo. Por que você não assiste essas séries de médico? Cara, é até legal. Não estou fazendo nada na vida, estou em casa de bobeira, eu até assisto de vez em quando. Mesmo no exame, porque eu não gosto. Mas pode até assistir. Mas, cara, você botar aquilo como mandamento de fé, não é aquilo que eu vejo, tá certo? Pô, você tem uma chance muito grande de você errar. Então, desassocia isso que você vê da televisão, né? Onde a gente tem um processo de amadurecimento profissional. Os profissionais, eles não vê uma série para atender os outros. Aí o camarada tem a para cá de, peraí, deixa eu botar aqui uma série aqui, vamos ver como é que faz. Ah, é assim? Pô, pelo amor de Deus. Então o que acontece? Você tem que ter uma pesquisa, você tem que ter um levantamento, você tem que estudar, você tem que ler. Né? Então é isso que eu estou querendo falar com vocês. Que às vezes o que você vê numa série não tem nada a ver, né, do que você está fazendo ali. Então, o que você tem que focar aqui? Compressão, abertura das vias aéreas, é isso que eu estou falando para você, e eu faço o quê? A ventilação. Certo? Beleza? Vamos lá, vamos falar das compressões torácicas. Né? Vamos embora. O que você tem que entender? Eu faço 30 compressões, tá? 30 compressões. E para 30 compressões eu faço duas ventilações. Essa manobra aqui de 30 compressões para 30 compressões para duas ventilações pode ser por um socorrista, ou seja, você está ali sozinho, ou pode se fazer com dois socorristas. Como assim, professor, dois socorristas? Você reveza. Você vai fazendo um revezamento. Como assim? Vamos supor que está eu e a Giovana. A gente está ali com o paciente. Então, faça ali as 30 compressões, né? Você conta como em pensamento, não, você vai falando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não dessa forma rápida, tá? Eu estou falando assim para otimizar o nosso tempo. Né? 19, aí quando estiver ali perto ali, 26, 27, 28, o que você tem que fazer? Você não tem que esperar dar 30 para você colocar ali a bolsa válvula mais para você fazer a ventilação. Você não faz isso. Quando estiver ali no 28 que ele vai falar para você, você já coloca o dispositivo, espera 29, 30. Você vai e ventila o paciente. Por quê? Porque nesse momento você tem que ser de forma rápida. Você não pode ser mole. Você tem que ser rápido ali. Você tem que ser eficiente. Então, quanto mais você otimizar o seu tempo, você melhora
né, sobre a chance de vida desse indivíduo. Tudo bem? Você não pode ficar assim, peraí, foi 30 ou 31? Ah, não, estava no 29. Aí você vai perguntar pro cara, e quem está ali parado ali esperando você, ele é quem? É o paciente. E o paciente pode esperar vocês dois, então você não pode ser assim, você tem que ser um maluco esperto, você tem que ser um cara rápido. Então por isso que a gente tem que otimizar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então o que acontece? Eu fiz as 30 compressões, a Giovana fez as 2 ventilações, eu troco, certo? Eu faço essa troca de um para outro. Tudo bem? Como assim? Eu agora fico na ventilação e ela fica na compressão. Mas o professor fala para mim, pô, mas na hora de trocar, um sai de um lado, um vai para o outro? Não, cara. Olha aqui, ó. O paciente está aqui. Eu sou o paciente. Eu tô nesse lado, Giovana tá nesse lado. Fica assim, ó. Aqui, ó. Como é que é uma proximidade? Cada um fica em um lado. Tudo bem? Tranquilo? Show? E aí o que a gente faz? Ó, a gente inverte. Tudo bem? Você repara que ó, há uma sincronia. Certo? Tranquilo? Para justamente o quê? Ofertar esse indivíduo. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Show? O correto mesmo, né? Isso aqui que é interessante. Essa troca, né, de um socorrista para outro, ela se dá em que momento? Né? Vamos lá. Eu tenho que fazer aproximadamente, tá aqui no coisa aqui para vocês, 2 minutos, né, dessa sincronia. 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações por 2 minutos. Por 2 minutos. Feitos os 2 minutos, checo ali o pulso do paciente, verifico se está tendo ali uma certa responsividade. Não teve, inicio novamente a manobra. Mas aí o que vai acontecer? Eu vou trocar. Quem estava na ventilação vem para a compressão, quem estava na compressão vem para a ventilação. Por quê? Porque isso cansa muito, muito, muito. Isso é muito cansativo. Então, se você ficar acima de 2 minutos, você vai diminuir essa compressão. Ou seja, você diminui a eficiência das compressões torácicas. Então, o que vai acontecer? Eu vou piorar ali esse paciente, então não é interessante. Então, a cada 2 minutos a gente troca esse paciente. Eu troco esse paciente, foi ótimo, né? Eu troco esse socorrista, né, se for no caso 2, e eu inicio novamente essa ressuscitação. Tem muita gente que fala, são 5 ciclos, né? Não sei se alguém já ouviu falar nisso. São 5 ciclos. Ou talvez algum familiar seu que está me assistindo aí junto com você, a Bia tem o pai dela que trabalha lá no hospital, né? Aí tem muita gente, não, são 5 ciclos de 30 por 2. Né? Aí o que acontece? Aí o camarada, não, fez 5 ciclos, então troca. Não tem nada a ver. O correto é a gente fazer 2 minutos. 2 minutos nesse 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2 é que vai equivaler aos 2 minutos. Logicamente você tem ali um relógio. Né? Eu tenho um relógio ali, eu conto. Né? Eu vou cronometrar 2 minutos. Não tem relógio. Aí você pode fazer esses 5 ciclos de 30 por 2. Né? Que aí vai contabilizar 2 minutos. Mas o correto mesmo, né, não é ser a 5 ciclos, não é isso. São 2 minutos, porque às vezes nesses 2 minutos você pode ter 5 ciclos de 30 por 2. 5 não, perdão. 6 ciclos de 30 por 2. Então não é algo certeiro. Né? Mas se você está numa situação pré-hospitalar, né? E aí você não tem, sei lá, teu celular descarregou, você não tem um relógio. Né? E aí o que você faz? Você vai contabilizar isso. Eu faço ali os 5 ciclos, né? Troco ali o socorrista. Tudo bem? Tranquilo? Aí a gente faz um revezamento. Por quê? Porque é muito cansativo. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é no adulto. Tá? Vamos lá. Na criança e no bebê, o que acontece? Um socorrista. Eu faço 30 compressões e 2 ventilações. Um socorrista. 2 socorristas. Eu faço 15 compressões e 2 ventilações. Por que 15? Porque eu vou revezar com esse paciente. Então faço um revezamento. Tanto na criança como no bebê. Tudo bem? Eu vou revezar. Faço esse revezamento. Então faço 15 compressões, 2 ventilações e eu faço essa troca, tá? De um para outro. Aí vamos lá. Isso cai muito em prova.
Isso cai em prova muito, direto. Cai em prova o tempo todo. Esse material vocês têm, está no grupo. Isso cai em prova constantemente a respeito da profundidade das compressões. Então vamos lá, o que você tem que entender? Vou falar aqui do adulto, tá? Do adulto primeiro. Como você tem que ficar aqui com o teu paciente, ó, veja só. Os braços, deixa eu ver aqui o posicionamento. Olha só que interessante, ó. Você vai colocar a sua região hipotenar, essa região aqui da tua mão, e você vai colocar essa região hipotenar sobre o externo do paciente, na linha mamilar. Tudo bem? Tranquilo? Então, a região hipotenar ela vai se encontrar aqui, ó, na linha mamilar, né, no centro do externo. E o que você vai fazer? Com a sua outra mão, você vai abraçar, que se encontra ali na superfície do externo. Tudo bem? Fiz isso, o que teu braço ele vai se encontrar? O que teu braço vai ter que ficar? Ele vai ter que ficar estendido. Eu não flexiono o braço. Então, isso que a gente vê muito na televisão, né? Ou não só na televisão, né? Na vida real também. O camarada tá fazendo a compressão, ele faz isso aqui, ó. Está errado. Por quê? Porque no momento que você flexiona o braço, o que você está fazendo aqui? Você está amenizando a compressão. Então não se faz flexão do cotovelo. Você vai fazer o quê? Uma extensão do cotovelo. Teu braço sempre fica assim. Tudo bem? Estendido. Certo? E aí quem você joga o peso? O peso você joga com o teu tronco. Então você desce e sobe o tronco. Tudo bem? Tranquilo? Show? Você joga a carga do teu peso sobre ali o tórax do paciente. Tranquilo? Então, por isso que cansa. Imagina você fazer isso aí durante 2 minutos. Cansa pra caramba. Então, é por isso que você vai fazer justamente... Cadê? Você vai fazer justamente esse tipo de como se fala? De compressão aqui. Então, você repara aqui, ó. Movimento ascendente, movimento descendente. Então, ó, o eixo está aqui, ó. Ó a região aqui lombar aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vamos lá, qual é a profundidade, né, do adulto, da compressão? No mínimo 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros. Eu não posso exceder 6 centímetros. Como assim, professor? Isso aqui que é interessante. As compressões, elas não podem ser feitas assim, ó. Vamos fingir que isso aqui é um coração, tá? Pode ir conta. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tu tá ali bonitinho, eu tô flexionando aqui para você visualizar, tá? Só que você vai saber que ia ser estendido. Então veja bem, eu não posso fazer isso aqui, ó. Porque o que você está fazendo? Você não está fazendo a ação do coração. Porque o que o coração faz? Ele contrai o quê? Dilata. Ele contrai e dilata. Por isso que quando você comprime, você tem que esperar o quê? O tórax fazer a expansão. Então você espera o tórax fazer a expansão dele. Eu não faço isso aqui, compressão, compressão, compressão. É por isso que às vezes o camarada não vive. Não aumenta a sobrevivência de vida dele e pior, ele faz um óbito. Por quê? Porque as compressões elas estão sendo de forma ineficaz. Então, compressão torácica não é você contar 30 e pronto, acabou. É você fazer as 30 de forma eficaz, ou seja, você tem que ter uma sincronia nessas compressões. Fiz ali, ó, comprimi e volta a expansão torácica, comprimi, volta a expansão torácica, comprimi, volta a expansão torácica. Eu espero esse tórax se expandir, tudo bem? Lembrando que a minha região hipotenar, ela nunca sai da superfície do tórax do paciente. Então, eu não faço aqui, ó. Tá errado. Sempre é dessa forma. Tudo bem? Tranquilo? Eu espero ali fazer a expansão. Tranquilo até aqui? Beleza ou não? Sim. Tá de boa? Restante aí do Uhum. pessoal aí. Cadê o restante do pessoal? Pô, só o Bia que fala comigo. Cadê o restante aí da turma aí? Cadê? Como é que vocês É só estão? uma pergunta. Depois de ter feito como é que é? 30 compressões. Os negócios, as Os 30 negócios não. compressões, As 30 você compressões. vai sempre checando o pulso, né? Não, errou. 30 compressões, 2 ventilações. Não, errou. Não. Eu faço as 30 compressões e faço as 2 ventilações. Eu vou fazer isso durante um período de 2 minutos, tá? Vamos supor numa situação pré-hospitalar. Vou fazer isso durante 2 minutos. Fiz ali durante os 2 minutos, checo ali o pulso do paciente.
É um ciclo que a gente tem que fazer, Bia. Tudo bem? Tranquilo? Entendi, agora entendi. Tá? Você não faz treino, tu faz isso aqui não, porque aí dá ruim. Por quê? Porque o coração precisa de quê? De ventilação. Você tem que ventilar o paciente porque você tem que ofertar o quê? Oxigênio. Sim ou não? Porque se esse camarada você não ofertar oxigênio, não vai adiantar nada. Por quê? Ele vai ter o quê dentro do corpo dele? Dióxido de carbono. Isso é horrível. Então tem que ventilar por quê? Porque no momento que eu estou ventilando, o que eu estou levando para dentro do corpo dele? Oxigênio. Então eu faço a perfusão daquele corpo ali, daquele cara. Tudo bem? Numa situação pré-hospitalar, né? Foi até bom sua pergunta. Como eu estou indo muito rápido, então às vezes eu acabo ali batendo, esquecendo algumas coisas ali para falar com vocês, mas por isso que é bom vocês me perguntarem que eu vou me lembrando. No atendimento pré-hospitalar, fiz ali, né, fiz a avaliação da cena, verifiquei ali o paciente, chamo o socorro. Imediatamente eu chamo ali o socorro. Verifiquei ali uma vítima inconsciente, chamo ali o socorro. E ali eu vou fazer, né, justamente ali a checagem e faço ali a manobra, porque é o tempo que o socorro vem para resgatar aquele indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom? Eu não vou ali, faço ali a manobra e depois eu chamo socorro, não, porque aí não vai adiantar nada, né? Às vezes o socorro pode demorar, nem demora também, né? Então, tipo assim, então faça ali, é uma cadeia, né? Que a gente chama. Chama o socorro, compressões, né? E dá todo o suporte. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? No atendimento pré-hospitalar. Tá tranquilo? Sim. Alguém falou aí, não sei o quê. Citou a mãe, né? Vamos lá. Onde é que eu tava? Tá, beleza. Então, a gente tem justamente essa. Peraí, alguém mandou mensagem, peraí. Tem algum tempo certo entre compressão e outra? Como assim? Tempo de uma para uma, duas, é isso? Não. Aqui a gente não está envolvido em relação ao tempo. Aqui a gente está justamente. Porque eu falando assim, vocês não tô, eu falando assim fica um pouco difícil. Vocês vão ver lá na prática. Eu tô aqui, ó, e faço justamente isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai até 30. Para 30, faço duas ventilações. Eu não fico uma compressão, 3 segundos, duas compressões. Por quê? Teu coração ele não para de bater. Nosso coração ele não para de bater em momento nenhum. Teu coração, ele não tem um intervalo de uma contração à outra. Esses intervalos que você aprende na anatomia, cara, isso aí é milésimos de segundo. Aquele negócio que você aprende ao ato contrai, ventrículo contrai, isso aí é milésimo de segundo, isso aí é 0,32 milésimos de segundo. Ou senão, às vezes, é 0,1 segundo. Quer dizer, é milésimos de segundo que isso acontece. É menos de, pô, é menos da metade de um minuto. Então, o que acontece nisso aqui? O teu coração não para. Então, essas compressões não é o tempo, mas sim a sincronia dela. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Porque é a mesma coisa, você está falando aqui, o teu coração está isso aqui, ó. Conta aí, de um intervalo para outro, quanto tempo deu. Consegue? Nem eu, ó. São milésimos de segundo. Esse tum-tá, 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 tum-tá. Então, por isso que tem que ter uma sincronia ali. Tudo bem? Tranquilo? Aí, ó. Cadê? Bom, aí, ó. Isso aqui que é importante, né? Então, no adulto, né? Duas mãos sobre a metade inferior do externo. Tá? Em que sentido? Região hipotenar, né? No centro aqui na região aqui do externo, tudo bem? Para a gente justamente fazer as compressões. Eu não faço a compressão na lateral das costelas. Talvez alguém pode falar, pois professor, tem casos que a pessoa ela vai fazer as compressões torácicas e ela quebra ali a costela do indivíduo. Vai por mim, se você fez uma fratura ali na costela desse indivíduo, a compressão ela não foi eficiente. Por quê? Porque compressão não é para quebrar a costela. Sem contar a anatomia envolvida nisso aí. Isso é a pura anatomia. Eu tenho uma articulação das costelas com o externo. Essa articulação, que é a união dos ossos, a gente chama de articulação o quê? Externocostal. É o nome dessa articulação. E o que está envolvido ali? O que está unindo a costela com o externo? Cartilagem. Cartilagem hialina, que é uma cartilagem mais delgada que vai fixar essas costelas ao externo. Então, por isso que permite justamente que a movimentação. Por isso que ele é classificado como um tipo de articulação que sinartrofe.
Isso é matéria de anatomia, por isso que você tem que gravar anatomia. A anatomia não é para você passar na prova. A anatomia é para você levar até a tua morte, caso você venha ficar na área da saúde. Então, por isso que é importante você saber. Se o camarada ele faz uma compressão, ele fratura a costela desse indivíduo, o que, que você deduz? Mole. Não precisa pensar muito, não. Você deduz que ele excedeu o quê? Os centímetros, a força que ele exerceu do tórax desse indivíduo foi profunda. E aí por isso que eu acabo fraturando a costela desse cara. Qual é a outra complicação? Aí vamos supor, você fratura a costela do cara e aí? Você vai continuar fazendo a massagem? Uma costela fraturada. Eu consigo fazer a expansão torácica? Negativo. Não consigo. Eu vou prolapsar esse indivíduo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, nem tudo aquilo que. Ah, não. Né? Às vezes o camarada fica assim, gabaritando, não, porque eu fiz a compressão, minha compressão foi ótima, quebrei a costela do cara. Caraca, que você quebrar uma costela é sinônimo de você ser ótimo? Né? Então, pô, pega logo a marreta, logo quebra logo ele todo. Então, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Quem vai me dar esse amparo? Associação Americana do Coração, né? Um protocolo internacional. Inclusive, a gente teve um novo protocolo desse ano de 2020, né? Já lançou um novo protocolo. Houve alguma mudança? Para o suporte básico de vida, nenhuma. É a mesma coisa que eu estou ensinando aqui para você. Só houve uma mudança no suporte avançado de vida. Mas o suporte avançado de vida dá-se para quem? Para enfermeiros e médicos. São os profissionais já com graduação. Mas para suporte básico, que é o que você tem que aprender, isso aqui está completamente coerente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Tá acabando, fica tranquilo. Né? Aí vamos ver agora aqui na criança. Né? Como é que tem que ser na criança? Ó, no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, cerca de 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros. Então, ó, aqui a criança, ó, de 1 ano até a puberdade, ó, criança, ó, são o que? São 2 mãos ou uma mão, tá? Opcional para criança muito pequena, tá? Sobre a metade inferior do externo, ó, metade inferior do externo. Tudo bem? Tranquilo? E aí o que, que eu vou fazer? Eu faço apenas com uma única mão. Tudo bem? Tranquilo com um único braço. Por quê, professor? Novamente, a carga que o tórax dessa criança, coitada, ela vai suportar é completamente diferente, embora que está aqui um adulto, vamos supor, é completamente diferente aqui de um adulto. Tudo bem? Tranquilo? É completamente diferente de um adulto. Você repara que tem aqui as duas mãos. Tudo bem? Então, por isso que você tem que saber como eu vou, como é que se fala? Como eu vou adaptar essas compressões de acordo com o paciente que eu tenho. Certo? Tranquilo? No bebezinho, né? Como eu vou fazer no bebezinho? Ó, também, mesma coisa, no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, só que aqui eu mudo, ó, 1,5 polegadas, ou seja, 4 centímetros. Tá? Então na criança é 5, no bebê é 4 centímetros. Como eu vou fazer no bebê? Duas mãos sobre a metade inferior do externo, ó, né? Perdão, falei besteira. Né? Como é que eu vou fazer aqui no bebê? Perdão. Dois dedos no centro do tórax, logo abaixo a linha da linha mamilar. Então, ó, cadê a linha mamilar? A linha mamilar está aqui, né? Aqui o mamilo aqui. Logo abaixo, no centro aqui, eu vou fazer justamente essa compressão. Como eu vou fazer essa compressão? Né? Eu vou utilizar o quê? Os 2 polegares no centro do tórax. Né? Se for um socorrista, eu coloco os 2 dedos, né? O dedo indicador e o dedo aqui no meio, coloco no centro aqui do tórax desse bebezinho e faço as compressões. Tudo bem? Tranquilo? Você repara que um está aqui, ó, fazendo a compressão, o outro está aqui, ó, a técnica do C e do E, fazendo aqui a ventilação desse bebê. Se for aqui 2 socorristas, né, eu posso utilizar os 2 polegares também no centro do tórax. Como assim? Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se tem aqui um bichinho aqui, peraí. Vou mostrar aqui para vocês. Jogo rápido aqui, peraí. Cadê? Deixa eu voltar aqui para mim. Pronto, ó. Vou mostrar esse bonequinho aqui, ó. Pera aí, parar.
Deixa eu voltar aqui pra mim. Sabe quem é esse cara aqui, né? Lucas Neto, né? É Lucas Neto? Não, esqueci o nome desse cara aqui. Você podia morrer nisso aqui você pode deixar morrendo. Tô brincando, brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Então o que você vai fazer aqui, ó? Vamos supor. Venho pra cá, posso colocar minha mão, um socorrista. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho a região aqui, ó, do tronco desse bebezinho, região abdominal, região do tórax. Vou colocar justamente aqui no centro desse externo e vou fazer o que? As compressões. Não vou apertar aqui porque senão vai fazer barulhinho. Então eu vou fazendo as compressões torácicas, nunca flexionando os dedos, sempre nessa região, né, para a gente fazer justamente que essa ressuscitação. Posso fazer assim ó, com os 2 polegares, tudo bem? Fazendo a flexão não, minto, fazendo a compressão nesse bebê. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Fala para mim aí. Quantas compressões são feitas no bebê? Vamos lá. Se eu tenho. Peraí, ia cair aqui. Se eu tenho, ó. Foi até bom colocar isso aqui pra gente. Se eu tenho um socorrista, tanto para criança como para bebê, são 30 compressões para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. Se eu tenho 2 socorristas, eu altero, faço 15 compressões para 2 ventilações, com 2 socorristas. Por quê? Porque eu vou fazer um revezamento entre um e o outro. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Mas as compressões, né? Vamos supor que seja apenas para um. São 30 por 2. Tudo bem? O único que nunca vai modificar, seja um ou 2 socorristas, é do adulto. Sempre é 30 por 2. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Na criança, desculpe, no bebê, eu vou fazer esse revezamento. Certo? Tranquilo? Sim. Tá? Alguém aí quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Ninguém quer falar nada não? Vamos lá. Ninguém tem nada para falar? Ó, botei até uma atenção, ó. Espere o retorno total do tórax após cada compressão. Não se apoie sobre o tórax após cada compressão. Então isso é importante. Limite de interrupções nas compressões torácicas a menos de 10 segundos. Aí aqui está falando de dispositivo mecânico, mas isso que é importante a gente entender. Eu não posso apoiar o meu corpo. Por quê? Porque você faz a contração do coração, você tem que fazer o quê? A extensão dele, a extensão das câmaras para fazer o quê? A perfusão sanguínea. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos falar aqui das ventilações. Né? As ventilações, né, eu tenho um intervalo. Por exemplo, você está fazendo a compressão, está o camarada aqui, com o dispositivo aqui em mim, certo? O dispositivo está aqui. Tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho um intervalo de uma ventilação a outra. Por que eu tenho que ter um intervalo? Porque para justamente fazer essa expansão ali do tórax, do pulmão dele. Você não respira dessa forma assim, ó. Não existe isso. Às vezes a gente vê, né, ali numa situação intra-hospitalar, profissionais fazendo uma compressão de uma forma ineficaz. De que maneira? O camarada está fazendo a compressão e junto com a compressão está fazendo ventilação. Não pode. Né? Não se fala, não, mas pode, negativo. Porque você está ofertando excessivamente oxigênio ao teu paciente, excesso de oxigênio traz complicação. O que você tem que entender como aluno? Leva isso para a vida de vocês. Isso até é questão de prova para a EAGS. Tá? O centro de controle respiratório é o bulbo. Ele tem receptores da respiração. E o que faz com que você intensifique a respiração ou diminua não é a concentração de oxigênio, mas sim a concentração de dióxido de carbono que você tem no sangue. É isso que vai justamente intensificar. Por quê? Porque se eu exceder, ou melhor, se eu aumentar o limite do oxigênio, eu posso fazer com que você tenha complicações. É por isso que quando você tiver aula de fundamentos, você vai lembrar disso em fundamentos. Quando você estiver lá em fundamentos, se eu não me engano é fundamentos no módulo 3,
tá? Fundamentos 1, módulo 3. Você vai ter aula de oxigenoterapia. Então você vai aprender ali a administrar oxigênio no teu paciente. O seu professor de fundamentos ou a sua professora de fundamentos vai cobrar isso de você. E ali está dizendo que você não pode exceder os limites de 3 a 5 litros no paciente. Por quê? Você vai usar você vai usar ali o fluxômetro. Então, o que acontece nisso aqui? Eu não posso justamente exceder, porque se eu aumento ali o oxigênio, o estímulo centro do bulbo, ele o que? Ele para. E aí você pode fazer com que o camarada venha ter uma hipóxia, uma apneia. Então, isso está interessante. Então, não existe fazer compressão e ventilação ao mesmo tempo. Isso não existe. Ah, professor, mas pode acontecer? Pode acontecer por um descuido do profissional, né, por um erro do profissional, mas não é para acontecer não, porque é um protocolo, esse camarada tem que ter um aperfeiçoamento, então isso não é normal de acontecer não, tá legal? Então isso é um descuido. Pois bem, então quando a gente faz a ventilação, fiz as compressões, você sabe agora as compressões, depois das compressões faço a abertura das vias aéreas e inicio a ventilação. Eu tenho um intervalo de uma ventilação a outra, né? Eu tenho intervalo ali, em média ali de 2 segundos, mais ou menos de 2 a 5 segundos. Mas como é que eu sei? É fácil. Isso aí foi até um vídeo até que eu vi na época do bombeiro. Eu fiz ali, né, a ventilação. Ó. A ventilação você faz aqui, ó. Puf. Aí eu vou 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Puf. E faço de novo. E aí inicia ali as compressões torácicas. Tudo bem? Então você veja que eu tenho que ter na ventilação o intervalo de uma ventilação para outra para eu justamente fazer essa perfusão. Eu não faço assim, ó. E pronto, começa. Tá errado. Por isso que a gente tem que ter uma eficiência tanto da compressão, que é o foco maior, como também da ventilação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que vocês vão ter aula agora, 10 horas, mas eu ainda tenho 6 minutinhos. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém está com dúvida de nada? Ninguém está com nenhum tipo de dúvida? Tá todo mundo acertando de boa? Fala para mim aí. E aí, pessoal? Pessoal, Giovana Pereira, Lohane, Vitória, Akira, Bia não, Bia já falou já. Mas pode falar também. E aí, ninguém? Fala pra mim aí, pessoal, pra ver como é que vocês estão aí, hein? Não dorme não, vamos acordar. E aí? Vamos lá, explico. Você não vai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só ver aqui como é que tá o pessoal. Vamos lá, volta aqui, eu vou repetir pra você. Ó, a gente não vai ofertar aqui, a gente não vai fazer a ventilação do paciente. Você vai comprar o dispositivo, né? E o que você vai fazer? Você vai comprimir, né, essa bolsa, né, para você justamente fazer o que? A ventilação do paciente. O que acontece? Como é que você respira? Como é que você faz o processo de respiração? Inspiração, o que está acontecendo? Você faz a expansão do tórax e depois você faz o quê? A expiração. Quando você faz a expiração, o que você vai fazer com o teu tórax? Você comprime ele. Por que você faz a expansão torácica e a compressão torácica? Para fazer a perfusão do oxigênio. Você não concorda comigo? Então, o que acontece? Eu tenho que ter um intervalo, é muito pequeno, mas eu tenho que ter um intervalo de tempo de uma ventilação a outra. Por quê? Porque no momento que eu faço justamente essa compressão, você está fazendo o quê? A perfusão do oxigênio. Certo? Então, eu fiz uma, volto, duas. Né? Para a gente justamente ter esse processo de expiração e inspiração. Você não pode fazer isso aqui, ó. Não pode. Deu tempo para fazer toda a perfusão? Não deu.
Então, a gente tem um tempo ali, uma média ali, se não me falha a memória, de 5 segundos, né? De uma compressão a outra. Pô, mas como é que eu vou saber de 5 segundos? Só você fazer isso aqui, ó. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 5 segundos, faz ali a segunda ventilação. Tudo bem? E aí, volto novamente às compressões torácicas. Beleza, Bia? Deu para pegar agora? Entendi. Tá? Então, tudo é a forma do controle. Então, a compressão, ó, você estimula o coração, né? Você está simbolizando o coração. E a ventilação é a mesma coisa. O pulmão do cara é aquele dispositivo. O coração do cara é a tua mão. Beleza? Tranquilo? Show? E aí, ó, o que que a gente faz? Né? A gente termina, né, essa primeira parte que é do CABD, né? Que é a compressão cardíaca, a abertura da via aérea e o que? As ventilações, duas ventilações. Por último, a gente tem o que? A desfibrilação, né? Bem rápido aqui, eu sei que vocês vão entrar em aula agora, não vou falar isso hoje. Eu vou retocar melhor para a gente. Na desfibrilação, o que que você vai fazer? Você vai pegar o desfibrilador, se for no atendimento pré-hospitalar, você pega o DEA, né, que é o desfibrilador externo automático, um dispositivo onde você vai justamente colocar ali as pás para você dar o choque no paciente, de acordo com o que ele tem, de acordo com, perdão, de acordo com a arritmia que fez com que ele desenvolvesse a parada cardiorrespiratória. Tá legal? Então na próxima aula a gente vai voltar de novo sobre isso, que é a dúvida que todo mundo está falando, né? Então a gente toca sobre isso melhor. Eu explico para a gente sobre essas arritmias e eu falo também sobre a parada respiratória. Tudo bem? O que é a parada respiratória? Rápido aqui para você. É quando eu tenho um indivíduo inconsciente, mas ele tem pulso. O que você tem que fazer? Né? Nessa aqui que você fez agora comigo, a gente está numa situação que o paciente é inconsciente sem pulso. E aí você faz tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E quando eu tenho um paciente inconsciente que ele tem pulso, o que fazer? É o que a gente vai aprender na aula de semana que vem. Então, na aula de semana que vem, a gente vai falar o que você faz numa vítima inconsciente com pulso e a gente vai falar sobre a desfibrilação. Tá legal? Que isso também cai muito em prova de concurso, a nível técnico. Cai e as pessoas elas erram as questões e pegam questão de bobeira. É questão boba, 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 boba. Mas o camarada, coitado, ele esqueceu, né? E ali ele erra a questão. Então você não pode fazer isso. Beleza? Tranquilo? Show? A aula ela foi gravada, vou até encerrar aqui a